Olá, meu nome é Vinícius Ferreira Pacheco e hoje daremos continuidade ao projeto Calorize, um projeto para criação e edição de dietas visando torná-las mais flexíveis. Bem, Calorize ele funciona através de três pilares. Eu vou estar explicando um deles agora, né, que seria a atividade da criação da dieta. E, bem, vamos ter apenas a interação do usuário com o sistema nessa atividade, tendo também um terceiro usuário sendo o administrador, que vai ser importante na terceira atividade que será apresentada de adição de alimentos. Enfim, na criação da dieta, a primeira interação é o sistema questionar, perguntar ao usuário se ele já tem um perfil, se o perfil já existe. Se sim, ele vai acessar o criador de dietas. Do contrário, ele vai preencher um formulário colocando peso, altura, idade, atividade e objetivo que ele tem, como perder peso ou ganhar massa muscular, ou qualquer que seja o objetivo do usuário. Por meio desses dados de peso, altura e idade, vai ser calculado o TMB, a taxa de metabolismo basal do usuário, que é o quanto ele precisa minimamente para as atividades funcionarem do corpo dele. O GATE, o gasto energético total, que é o quanto ele vai gastar no dia, e as metas de macros para ele bater. Então o sistema ele vai pegar e exibir essas metas já calculadas e sugestões de alimentos. E o usuário decide depois se ele vai querer aceitar essa sugestão do sistema. Se sim, vai ser carregado essa sugestão de dieta com os alimentos já sugeridos, vai pré-carregar. Do contrário, ele pode escolher manualmente os alimentos. Depois ele vai finalizar a montagem da dieta e o sistema vai validar as calorias e macronutrientes que foram determinadas para o perfil dele no momento que calculou o TMB, o GATE e a meta de macros, baseado no perfil dele. Então, se estiverem dentro da margem esses macros, o sistema vai só jogar para o usuário, exibir ao usuário se ele quer ajustar ou manter a dieta. Caso ele queira ajustar, ele pode editar novamente e escolher alimentos manualmente para editar e colocar. E caso os macros não estejam dentro da margem, o sistema vai exibir um alerta do desvio dos macros calculados e novamente vai ser exibido a pergunta se o usuário deseja manter ou ajustar a dieta. E caso ele deseje manter, o sistema vai salvar o plano alimentar e vai exibir um resumo de como ficou a dieta e vai redirecionar o usuário para o plano alimentar, onde ele pode fazer esse acompanhamento. E assim se encerra a primeira atividade. Então agora deixarei com meus colegas, a explicação das outras atividades. Boa tarde a todos, meu nome é Emanuel. Eu estou aqui hoje para apresentar a segunda atividade do diagrama, que é a execução diária e substituição alimentares. Então, nessa atividade, o usuário vai basicamente registrar as refeições dele ao longo do dia e ele vai decidir se vai substituir ou não essas refeições. Aqui no diagrama, começa pelo sistema, que vai carregar toda a dieta prevista do usuário, e também o saldo do dia, que seria o saldo de macronutrientes e calorias que o usuário pode consumir ao longo do dia. Daí parte para o usuário, que ele vai selecionar a refeição atual. Então ele vai selecionar se ele vai fazer o café da manhã, o almoço naquele momento, qualquer outra refeição que ele faça ao longo do dia. Daí ele vai escolher se ele quer substituir ou não essa refeição. Caso ele não queira substituir, ele vai só confirmar ou ajustar a quantidade que vai consumir. Então vai direto para o registro do consumo dessa refeição no sistema. Se ele quiser substituir, o sistema vai perguntar como ele deseja substituir. Vai ser manualmente ou automático. Se for manualmente, o próprio usuário vai buscar no sistema o substituto e vai escolher o substituto e vai logo para o registro do consumo dessa refeição. Se for automático, o sistema vai buscar esse alimento equivalente com base em cálculos ali de cálculo de equivalência nutricional e vai exibir essas opções
de substitutos para o usuário. Daí vai caber ao usuário escolher ou não e confirmar também a quantidade. Então vai tudo para o registro de consumo de refeição de novo e vai ser abatido os macros e as calorias do saldo diário, né? Como eu tinha dito aqui. Então, por final, o sistema vai atualizar o progresso diário e o registro do consumo. Então, basicamente, nessa atividade é isso e eu vou finalizar por aqui. Eu sou o aluno João Vitor Ribeiro e vou apresentar o terceiro e último diagrama de atividades deste vídeo. Nesse diagrama, detalhamos o fluxo de cadastro de alimentos e validação. Ou seja, a nossa ideia principal é que caso um alimento não seja encontrado, o usuário possa realizar um cadastro manual desse alimento. Ele vai permanecer com visibilidade privada por padrão, e após revisão, o administrador vai decidir se esse alimento será visível ao público geral ou se vai permanecer de uso individual do usuário. Isso vai garantir a integridade dos nossos dados oficiais. Indo para o nosso diagrama, nós separamos esse processo em 3 reais de responsabilidade, diferente dos outros 2 diagramas. Aqui temos, além do usuário e do sistema, o administrador. E o nosso diagrama começa pelo usuário, onde ele vai buscar alimentos dentro da nossa base de dados. O sistema vai procurar esse alimento. Se encontrar, o fluxo termina. Se não encontrar, o usuário vai ter acesso a uma área de cadastro de alimentos no perfil. Então, um exemplo, imaginando que o usuário comprou um iogurte proteico, ele vai abrir o Calorize, vai buscar dentro do sistema, mas o produto ainda não existe na nossa base de dados. O usuário, então, decide cadastrar esse iogurte. Ele vai informar os dados nutricionais do rótulo e ele vai salvar dentro do sistema, que já permite que ele adicione esse item no seu café da manhã ou no seu café da tarde, por exemplo. Nesse momento, o item é privado, só o usuário vai ver. Porém, vai ter um status pendente dentro do nosso sistema. Isso vai notificar o administrador. Então, o administrador vai visualizar esse elemento cadastrado, vai validar esses dados nutricionais. Se os dados estiverem corretos, o administrador aprova o item. O sistema, então, promove o alimento à base global do nosso sistema, tornando ele público para todos os usuários do Calorize. E caso os dados sejam inconsistentes, o administrador vai rejeitar a promoção global. Porém, o item permanece privado para o usuário que o criou. Isso não vai afetar sua experiência pessoal. Então, ele vai poder usar esse alimento em qualquer dieta que ele quiser criar. Independente da decisão que o administrador escolher, o ciclo vai se encerrar, garantindo que o banco de dados mantém apenas informações verificadas em sua base pública. Bom, esse é o diagrama. Acredito que seja isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.